agradecemos mais uma vez a vossa presença ao acompanharem um programa organizado pela Igreja de Barreiro, que é aqui Palavras Cruzadas, um espaço onde nós fazemos o estudo aprofundado da lição da semana e temos a oportunidade de recapitular e olharmos para aqueles que são os pontos fundamentais que a lição trouxe para nós. Já de antemão, avisar que estamos a começar um novo trimestre, terminamos o estudo do livro de João e estamos a entrar agora num outro trimestre, onde vamos nos focar em falar sobre o amor de Deus e a sua justiça. Sem mais demora, irmão Gilberto, seja bem-vindo aqui no estudo da lição desta semana. Muito obrigado, irmão Ozzy. Obrigado. Então, a lição número 1 do trimestre tem como tema Deus ama com generosidade, mas fazendo assim dando uma pincelada daquilo que vai ser o estudo do trimestre, nós vamos nos focar no estudo sobre o amor de Deus e existem questões importantes que estarão sendo respondidas no decorrer desse trimestre. O amor de Deus é um amor sentimental, o amor de Deus é um amor que é apenas unilateral, é apenas Deus quem ama e Deus não precisa que seja amado. Existem aqui questões. E se Deus é amor, por que todo o sofrimento no mundo? São questões importantes que estarão sendo discutidas no decorrer do trimestre. E o convite desde já é que, por favor, acompanhem-nos no estudo de cada uma dessas lições. A lição dessa semana tem o seu verso áureo no livro de Oséias, no capítulo 14 e no verso 4. Vou fazer assim leitura e dar o pontapé de saída para o estudo da nossa lição. Diz assim o texto: Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Oséias capítulo 14, verso 4. Existem várias questões que podemos levantar aqui dentro de desse verso áureo. Várias perguntas podem surgir. A primeira delas seria: o amor de Deus é unidirecional? Ou seja, é só Deus que ama, Deus não espera reciprocidade? A outra pergunta seria: o amor de Deus, será ele emocional? Talvez uma outra questão seria: será que Deus realmente se importa com os seres humanos? O amor de Deus pode ser renunciado ou rejeitado? Deus entra em uma relação de amor esperando reciprocidade dos seres humanos ou nem por isso? O estudo da lição vai se focar, vamos discutir 3 pontos importantes na lição dessa semana, que é, primeiro, o amor de Deus pode ser medido, ele pode ser mensurado. O segundo ponto a ser estudado é, Deus precisa mostrar e receber amor, isso é uma necessidade de Deus. E o terceiro ponto será, o amor de Deus pode ser rejeitado ou não. Irmão Gilberto, a lição está aberta e, por favor. Sim, a lição é nova, como já acabou de dizer, onde vai falar sobre o amor e a justiça de Deus. É um tema bastante interessante, em que ao longo do trimestre nós vamos estudar este tema muito profundo. E, por exemplo, aqui na lição de domingo, já vem com um tema bastante bom, que tem como título Para Além de Expectativas Razoáveis. Uhum. Deus ama-nos, independentemente de sermos bons ou maus, com um amor que não podemos imaginar. Após a libertação do povo de Deus da escravidão no Egito, o povo tinha revoltado-se contra Deus após essa libertação. E quando Moisés desce do monte, encontra o povo a adorar o bezerro de ouro. Moisés pegou nas 2 tábuas de pedra, lançou ao chão e ela despedaçou-se. Apesar do povo ter perdido qualquer direito sobre os privilégios e as bênçãos da aliança que Deus lhe tinha concedido livremente, Deus escolheu continuar sua relação da aliança com o seu povo. Isso é só para vermos que Deus é um Deus mesmo verdadeiramente amoroso. E em Êxodo 33, verso 19, diz: E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Com este texto, muitos alegam que Deus escolhe arbitrariamente ser compassivo e grandioso para com uns e não com outros. Deus não predestina alguns para se perderem e outros para se salvarem.
E nessa senda eu tenho aqui um texto. Eu gostaria que o irmão também pudesse abrir. Em Por 2 favor. de Pedro 3, verso 9. Isso só para provar que Deus não predestina alguns para a salvação e outros para a perdição. 2 de Pedro 3, verso 9 diz o seguinte: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que Uhum. todos venham arrepender-se. Então, esse texto prova de que Deus não predestina ninguém para a salvação, uns para a salvação e outros para a perdição. Esse texto prova que Deus quer que todos os seres humanos tenham a oportunidade de se salvarem e de se arrependerem. Esta é a prova de que Deus não predestina uns para a salvação e outros para a perdição. Mas uma coisa é certa: Deus conhece o nosso coração. A decisão de cada um, ele não pode interferir ou não interfere. Não esforça ninguém para aceitá-lo, porque nos deu o livre-arbítrio. Nem nossos pais, nem pastores, nem dirigentes podem decidir por nós. Que o povo, quando o povo rebelou-se contra Deus, Deus decidiu conceder misericórdia ao seu povo, ainda que este povo não merecesse. Ouça? Irmão Gilberto, ou seja, nós estamos a dizer que o povo, ao se rebelar, eles não tinham direito, ou seja, automaticamente perderam o direito à clemência de Deus. E Moisés intercedendo pelo povo, Deus responde a Moisés dizendo que eu vou dar prova da minha bondade e vou fazer o meu nome conhecido. Ou seja, eu tenho misericórdia com aqueles que eu quero ter misericórdia com eles. Algumas vezes esse texto pode ser mal interpretado, é verdade. Mas na boa interpretação, o povo de Israel merecia que Deus tivesse misericórdia com eles? Essa é uma Não, pergunta, irmão Gilberto. não merecia, porque assim, Deus sempre foi bom com seu povo. Então não é aceitável, não é lógico, humanamente falando. Não tem sentido. Um Deus tão amoroso como o nosso, que deu tantas oportunidades ao povo de Israel, e em Uhum. contrapartida, Deus, em troca, recebe rebelião ou rebeldia. E esta rebelião que o povo de Israel demonstrou não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Deus fez tanto por este povo, mas o povo nem com isso aprendeu. Pelo contrário, adorou um bezerro de ouro como símbolo de que é o Deus que lhes havia tirado do Egito. Isso é uma grande ingratidão. E nós também não fugimos à regra. Nós temos feito exatamente a mesma coisa. Uhum. Deus nos Uhum. tem ajudado bastante, tem nos tirado de situações difíceis ou impossíveis, mas mesmo assim nós voltamos nas mesmas práticas de há 10, 20 anos atrás. Tenho aqui um resumo que eu gostaria de partilhar com os irmãos, que é: o amor de Deus não segue a lógica de causa e efeito. O amor de Deus não segue a lógica de causa e efeito. O que quer dizer que o amor de Deus não depende da nossa reação. Deus nos ama livremente, independentemente de como nós podemos reagir. E o meu resumo diz assim: o amor de Deus não segue a lógica de causa e efeito. Seu amor não é mensurável, é constante e inesgotável. Ele concede livremente sua graça, misericórdia e compaixão, até mesmo àqueles que são indignos dela. E esse é o ponto fundamental. Com alguma regularidade, nós somos tentados a pensar que o amor de Deus é apenas para aqueles que são dignos. Não. Não, o amor de Deus não é só para os que são dignos. E é por isso que Paulo escreve e espelha muito bem essa verdade, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Já avançando, irmão Gilberto, percebemos que o povo de Israel não tinha direito e aquilo que eles receberam de graça de Deus estava além daquilo que se podia esperar em relação ao comportamento deles. Depois temos uma outra lição e falamos sobre uma entrega completa. Quer dizer alguma coisa sobre essa questão? Essa uma entrega completa, o que é que acontece aqui? Isto na lição de segunda-feira, certo? Exatamente, exatamente. Isso é muito estranho pelo seguinte. É, não tem, eu acho que não tem expressão, é, não tem lógica, porque Deus supera a lógica humana.
Isto para dizer que ele deu uma proposta para Oséias, uma proposta que humanamente aquilo é um absurdo. Mas Deus queria, ao dar essa proposta para Oséias, Deus queria explicar ao povo de Israel como é que estava a relação deles com Deus. Uhum. E, queridos, nós podíamos aqui dizer o seguinte: aceitarias estar numa relação onde o amor não é correspondido? Acho que não. Ninguém gostaria de estar numa relação de uma amizade, numa relação conjugal, onde não há correspondência. Porque nós, quando estamos numa relação, nós não vamos numa relação para sermos felizes. Não, mas nós vamos numa relação para fazer o outro feliz. E é o que Deus sempre fez e continua a fazer. Deus sempre foi aquele que teve a iniciativa de ir ao encontro do homem, apesar das suas falhas ou seus defeitos. Deus convidou Oséias, o profeta, para ir, ou diz que vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias e sua esposa infiel desviaram-se, ou deveriam ser uma viva lição prática do amor de Deus pelo seu povo, devido à infidelidade da prostituição espiritual de Israel. Então, aquilo foi uma lição prática para mostrar como é que estava a relação de Deus com seu povo. E dizer que, apesar da fidelidade e do amor de Deus, o povo, mesmo assim, rebelou-se contra ele, vez após vez, e repetidamente. E Deus, sendo fiel, não teve em troca o retorno do mesmo amor. E eu ainda posso dizer que isto é muito atrevimento por parte do povo de Deus. E por parte, ou da nossa parte, nós também não fugimos à regra. Temos feito exatamente aquilo que o povo de Israel havia feito. Deus nos tem advertido, mas continuamos, anos após anos, com o mesmo comportamento e o mesmo caráter. E dizer que, após a rebelião do seu povo, Deus declarou: eu sararei a tua infidelidade, eu voluntariamente os amarei. Embora o povo tenha quebrado repetidamente, repetidamente ido atrás de amantes, quebrando o relacionamento de aliança para além de qualquer reparação, Deus livremente continuou a conceder-lhe o seu amor. O povo não merecia o amor de Deus. Sempre que os filhos de Deus passam mais tempo trabalhando, ou nas redes sociais, ou fazendo uma outra atividade, pondo Deus em último plano, seria um ato não correspondido. E dizer que nós podíamos emitir este quadro da seguinte maneira, lendo Mateus 6, verso 33, que diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus quer um tempo de qualidade com seus filhos. Amor não correspondido também pode ocorrer nos casamentos, onde os cônjuges não têm tempo de qualidade para estarem juntos, para prestarem atenção, dando carinho, e muitos dizem que o meu casamento acabou. Por quê? Porque o casamento ou a relação com Deus só funciona com relacionamento. Ou se... Irmão Gilberto, é importante olhar para a questão de Oséias, mas Oséias, para além de estar a falar dele mesmo, ou seja, estar a representar sempre si mesmo, Oséias representa a Deus nessa história. E percebemos que o amor de Oséias por sua esposa não é correspondido. A esposa sai, vai se prostituir outra vez. E nós olhamos que é o mesmo que acontece com Deus. Quer dizer que, vezes sem conta, o amor de Deus para conosco não é correspondido. Então isso nos coloca numa outra questão, irmão Gilberto, que é: Deus precisa que o seu amor seja correspondido? Porque se a minha mulher não corresponder ao meu amor, irmão Gilberto, falho do jeito que sou, o conselho da igreja vai sentar. Porque eu sou falho. Eu não sei se suportaria. Mas a questão aqui para nós é essa:
Deus precisa que o seu amor seja correspondido ou não? Deus tem necessidade que o seu amor seja correspondido? Não, não, não. Porque Deus, quer o homem o aceite, quer não, Deus vai continuar a ser Deus. Não altera nada, não estraga nada. Por quê? Porque Amen. Deus já tinha uma relação de amor entre os três elementos da divindade. Eles já tinham esse relacionamento. E eles, por vontade própria, eles decidiram criar a humanidade. Então, se o homem... Não, mas se calhar, irmão Gilberto, se calhar decidiram criar porque estavam a precisar que eles amassem. Então, quer dizer... Não, Deus não precisava disso. Não precisava. Eu até... Deixa-me só ver. Aqui. Sim. Deus não precisava disso. Deus não precisava disso porque entre eles já existia essa relação. Entre os três, não é? Os três elementos da divindade, já existia este amor. Porque eles não precisam, pois a essência deles é o amor. Então, o amor é que levou o Deus, não é, a fazer o homem, porque eles não foram obrigados a fazer o homem. Eles, por livre e espontânea vontade, por vontade própria, decidiram fazer o homem. E com o risco do homem pecar. Porque Deus já sabia que o homem podia pecar. Mas mesmo assim, por ter um grande amor entre os três elementos da Trindade, arriscaram fazendo o homem à sua imagem e à sua semelhança. E já para passarmos para outra lição, eu vou fazer aqui uma leitura, vou tentar ser o mais sucinto possível. A pergunta é: Deus precisava criar esse mundo para ser amado, honrado e adorado? E a resposta é não, tal qual disse o irmão Gilberto categoricamente. Deus não precisa de nada de nós. Além disso, quando reconhecemos que tudo o que temos é um dom de Deus, quando reconhecemos isso, só estamos em harmonia com o que a Escritura diz. O amor divino, e dizia meu irmão Gilberto, existia eternamente antes da criação do mundo. E é como consequência disso que o mundo é criado. Ou seja, Deus cria o mundo como um ato voluntário, não porque ele precisasse obter alguma coisa do mundo. Deus é amor e ama sem esperar uma resposta de nossa parte. Ele ama aqueles que respondem ao seu amor e aqueles que o rejeitam. Ele ama tanto o que faz todo o possível para que a sua criação. Ele ama tanto que fez tudo que é possível para que a sua criação, os seus filhos pudessem compartilhar com ele uma vida de amor eterno. Ou seja, Deus, não interessa a resposta, ele ama. Não, Deus, eu não te amo, tá bem. Eu, Deus, te amo, ponto final. É interessante ver como o amor de Deus não é um amor que precisa ser complementado, não. Ele ama de forma espontânea e vontade, emana do seu caráter, não precisa ser obrigado. Nós, os seres humanos, por vezes, somos forçados a amar as pessoas. Existem aquelas pessoas que nós, porque é eticamente correto, para não parecermos politicamente incorretos, esforçamos-nos para nos dar bem com as pessoas. Deus não. Deus ama os que lhe amam, mas também ama aqueles que não querem nada com ele. Exatamente. É bonito ver isso. Mas agora, avançando já para outra lição, irmão Gilberto. Deus pode ser rejeitado? Eu já estou a provocar aqui outra lição. Não, mas claro. A pergunta é: Deus pode ser rejeitado? A tua lição está no sistema inglês, como tinhas dito. Tu estás já na lição de quarta-feira, certo? Não, estou a juntar quarta e terça-feira. Eu estou a juntar quarta e terça. Está bem. Isto para dizer que nós não merecemos o amor de Deus. Muito claramente. Pelo aquilo que nós somos como indivíduos, como pessoas, não merecemos. Não merecemos por quê? Porque nem sempre nós refletimos o seu caráter. E muitas das vezes nós decepcionamos Deus da pior maneira possível. E prova disso é o que aconteceu com o povo de Israel. Deus não espera que os seus filhos o amem para ele amar. É o que disseste muito bem. Não. Deus é mesmo amor. O amor de Deus é incondicional.
E é por esta razão e outras que Satanás, quando viu que ele tinha sido expulso do céu, ele traçou o plano de elaborar a queda do homem. Ele sabia que Deus tem um amor infinito e ele pensou, se eu levar o homem a pecar, nós vamos ser reintegrados no céu. Mas ele calculou mal ou fez mal os seus cálculos. Foi e planificou ele mesmo a queda do homem. E fruto disso o homem foi condenado à morte, ia morrer. E ele pensou que fazendo isso Deus poderia lhe aceitar. A situação de Satanás era totalmente diferente. Não que Deus não o amasse, não. Deus o amava, como o ama até hoje. Mas a questão dele, ele tinha ido longe demais. A questão dele já não havia retorno. Isso para dizer também que Deus é merecedor de toda glória, honra e todo poder. Por quê? Porque ele criou livremente o nosso mundo. Só que nós, como humanos, o que é que nós temos estado a fazer? Queremos transferir a honra que pertence a Deus para nós mesmos. Queremos que as pessoas tenham que nos dar valor acima do que devem. E aí é onde muito de nós falhamos. Essa honra, esta glória e este poder só pertence a Deus. Nós, como seres humanos, não precisamos ser adorados. Quer façamos bem ou não vamos esperar nada em troca. Não precisamos. Deus faz exatamente a mesma coisa. Você não pode ajudar alguém para depois essa pessoa ficar refém de você ou de nós. E às vezes é muito complexo, como humano, nós passamos por essa situação. Queremos que as pessoas tenham que depender de nós para pensar. Para tomar uma decisão, tem que nos consultar. Se não nos consulta, é problema. Então, isto é muito grave. Quando falamos sobre a questão da espontaneidade do amor de Deus, o facto dele não esperar resposta de nós, Deus é autossuficiente. O que quer dizer que Deus, mesmo não precisando, vamos pensar nessa perspectiva, Deus, mesmo não precisando do nosso amor, ele aceita o amor que lhe oferecemos. Estamos nessa fase de passar a quadra festiva. Os pais é que trabalham em casa, os pais é que esforçam-se, mas os pais estão desejosos de receber presente dos filhos. Os pais recebem presente dos filhos e ficam felizes. Por vezes o filho nem sabe desenhar em condições, faz um rabisco e o pai fica todo babado pelo presente do filho. Não porque o pai morre sem aquele presente, mas é porque o pai se contenta pelo gesto do filho, o pai se regozija no reconhecimento do filho, a entender que o amor que o pai tem pelo filho também manifesta, ou seja, desperta o amor no lado do filho. Irmão Gilberto, nós estávamos aqui a juntar com a lição de quarta-feira. Nós temos uma questão importante na lição de quarta-feira, que é um rei manda os seus servos convidarem algumas pessoas para a festa. Essas pessoas, ao invés de virem para a festa, não, pegam nos servos, alguns dos servos, e matam esses servos. Depois o rei resolve a questão, manda outros servos, convida, a festa está preparada. E temos depois um homem que aparece sem as vestes apropriadas para a festa. Como é que nós podemos interpretar aqui a nossa questão? A primeira questão é, e essa é a primeira questão da lição, é: o amor de Deus pode ser rejeitado? Sim, pode ser rejeitado, porque nós não somos obrigados a aceitar. Nós temos o livre-arbítrio. Nós é que sabemos se aceitamos a Deus ou não. Agora, o que é importante é o quê? É que as escolhas que nós tomarmos vai determinar a nossa decisão para a eternidade ou para a perdição. Essa é uma questão de escolha. E Deus não interfere nas decisões que cada um de nós tem a tomar. E também só para dizer que Deus não seria amor se o seu amor fosse forçado. O amor faz parte do seu caráter. E é um atributo da divindade. O amor. E também para dizer, já acrescentando aquilo que tinhas acabado de dizer, que muitos têm a ideia que Deus só ama os bons. Se eu me drogo, acho que se eu bebo, se eu fumo, se eu adultero, Deus já não me ama. Não, Deus te ama. O amor de Deus
não altera nem diminui se nós fazemos o bem ou o mal. É igual. Não vai alterar, não vai estragar nada. Por isso é que em Mateus 5:45 diz que porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva Amém. desça sobre justos e injustos. Isso é uma Amém. prova de que Deus é bom para todos. Você pode ser infiel, você pode ser até maldoso ou bondoso. Quando a chuva tiver que cair, vai cair na terra do bom e do mal. Isso prova muito bem como é que Deus é bom e Ele ama-nos todos da mesma forma. Quando falamos sobre a questão do amor de Deus poder ser rejeitado ou não poder ser rejeitado, e olhamos para a história que nos é apresentada, somos por vezes remetidos, porque quando olhamos para essa parábola que é apresentada, algumas pessoas erroneamente, alguns de forma deliberada, outros por falta de conhecimento, várias são as razões que fazem com que erroneamente se conclua que a ênfase está na escolha e não no convite. Essa parábola tem a sua ênfase no convite e não na escolha. A ênfase dessa parábola era mostrar que Deus está interessado em convidar a todos. Deus tem interesse em convidar a todos. Deus convida o branco, o preto, o pobre, o rico, o letrado e aquele que não é letrado. Deus convida o doente, o saudável. O nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe as pessoas discriminando outras. Ao contrário. Ao contrário, o que nós vemos em São João 3, verso 16, é que Deus amou a todo o mundo. Deus escolheu-nos a todos e Ele amou a todos. O que vai determinar nossa perdição ou nossa salvação não é a profundidade do amor de Deus para conosco, é a nossa resposta ao amor de Deus. Exatamente. Ou seja, nossa reação a esse amor é que vai determinar nossa vida ou morte eterna. Não é Deus que ama mais um ou ama menos outros. Não. Não é. É nossa escolha que vai determinar. É única e exclusivamente a nossa escolha. Irmão Gilberto, quer fazer um comentário? Sim, isso só para dizer que por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? É muito simples. Se formos para São João 4, verso 23, 1 de João 4, não, desculpa, São João 4, verso 23 diz o seguinte: mas a hora vem e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Este é o grande problema que vai fazer com que muitos, ao serem chamados, não serão escolhidos por causa disso. Não vão para a igreja adorar o verdadeiro Deus. Vão na igreja para fazer confusão com as pessoas. Por isso é que diz que Deus espera os verdadeiros adoradores, estão à procura das pessoas para o adorarem. Isso pode não ser só apenas na igreja, pode ser fora da igreja, na rua, no serviço, na escola, na universidade, em qualquer sítio onde nós estivermos. Nós temos que ser elementos de paz e harmonia. Não podemos ser pessoas que criam desavença, confusão com as pessoas, intriga entre as pessoas. E este é um sinal, eu digo sempre, em todo o sítio onde vou, acho que esse é um dos meus maiores focos em comentários. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, não é aquele que divide as pessoas, não, é aquele que une, porque Deus é um Deus de paz, é um Deus de harmonia, não um Deus de confusão. E se formos em Mateus 7, verso 21, que diz sobre muitos são chamados e poucos são escolhidos, diz o seguinte, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? Que haja paz e harmonia entre as pessoas. Mais lições aqui a explorarmos. Quando falamos da questão das nossas escolhas serem fundamentais para determinarem o nosso futuro, somos também convidados a olhar para a questão, para a declaração que Jesus faz. Porque Jesus faz uma declaração dizendo que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, a muitos é deliberadamente dado esse amor, mas poucos reagem positivamente a esse amor. Irmão Gilberto,
Quando olhamos para essa questão, nós que hoje, não melhores do que os outros, mas estamos na igreja, a pergunta é: corremos algum risco de, mesmo estando na igreja, rejeitarmos esse amor? Isso é real, porque se não fosse assim, todos nós estamos na igreja, seríamos boas pessoas. Mas na prática não é isso que se vê. Há muita gente que estão na igreja, mas não vão para aí adorar. Infelizmente, digo isso. Não são todos, mas boa parte das pessoas vão para aí ver, reparar quem vestiu bem, quem fala bem e etc. É só para ir reparar o defeito das pessoas. Então, quando está-se a falar de adoração, por isso que eu fui buscar esses textos, de São João 4:23, que Deus está à procura de Deus é Espírito e ele importa que os que o adoram adorem Espírito em verdade. Isso vai ter a sua ênfase no momento da escolha, ou no momento da separação entre o trigo e o joio, porque Deus não vai aceitar uma adoração que não seja verdadeira. As pessoas têm que adorar a Deus no Espírito e em verdade. Por isso é que, infelizmente, nós temos isso. Isso é como os discípulos de Jesus que andaram com ele durante 3 anos e meio, um deles não foi salvo. Quanto mais nós que nem sequer andamos com Jesus fisicamente no tempo em que ele esteve cá na Terra. Nós não temos outra opção. E é o que ele espera de nós, que nós também o aceitemos por nossa livre e espontânea vontade. Ele ofereceu-se livremente, seguindo ou segundo o plano de redenção acordado no céu, antes mesmo da fundação do mundo. Antes do mundo ser feito ou ser programado para a existência, Deus já havia feito, com muitos anos de antecedência, não sei quanto tempo, sobre o plano da salvação. Porque Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem antes, através do poder enganador do apóstata. Então Deus já sabia. O plano da salvação ou o surgimento do pecado não foi uma surpresa para Deus. Pelo contrário, Deus já havia previsto a queda do homem. Por isso é que Deus não esperou o pecado surgir para criar providências para a sua solução. Não. Deus fez isso por livre e espontânea vontade. Não é que Deus ordenou que o pecado existisse. Não, Deus não precisou fazer isso. Mas previu sua existência e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Quando olhamos para Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, olhamos ali o facto de o Filho de Deus ter nos amado de tal maneira que ele entregou-se a si mesmo por nós. Ou seja, não foi obrigado, não, foi mais uma manifestação da espontaneidade do amor de Deus. Jesus, livremente, com a possibilidade de simplesmente dizer, não quero, está resolvido. Jesus escolhe livremente morrer em nosso lugar. Estamos a falar de um amor que é nos apresentado de forma generosa, de forma livre e espontânea. E o que Deus convida-nos a fazer é que experimentemos também um pouquinho desse amor, em sermos amorosos com os outros, generosidade no nosso amor. Por vezes nós, que já temos algum tempo na igreja, somos tentados a pensar que somos melhores do que os outros. E eu sempre digo, o facto do meu pecado ser diferente do teu não me torna santo. Só temos pecados diferentes por vezes. E por vezes nós olhamos com severidade os erros dos outros e ao invés de manifestarmos a mesma generosidade que Deus tem para com o pecador... Empatia. Posso ajudar? Empatia. Nós nos colocamos como se fôssemos juízes, querendo apedrejar as pessoas. Deus quer que nós experimentemos, que sejamos generosos na forma como demonstramos o nosso amor. Do mesmo jeito que Jesus foi generoso e morreu em nosso lugar. Falava de empatia, irmão Gilberto. Sim, porque isto é muito triste, porque é aquilo que eu estava a dizer. Porque é que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos? É a nossa atitude, o nosso comportamento. Porque nós às vezes achamos que o facto de Deus ser bom e ser amável
e ter um amor eterno é suficiente para nós salvarmos. Não. Deus olha muito o que está no nosso coração. Deus sabe o que é que nós pensamos. Deus sabe o que é que vai no íntimo do nosso ser. E isso, esse tema aqui que diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Deve-se mesmo a este facto. É que muitas das vezes nós não vivemos aquilo que pregamos. Este é o grande problema, porque Deus já fez tudo. O que nos falta é só aceitar o convite. Aceitar o convite e andar com Ele na caminhada diariamente. É só, o resto é conversa. Só que o que é que nós queremos fazer? Somos chamados, achamos que o tempo da igreja é suficiente. Não. Eu conheço pessoas que não nasceram na igreja. Mas se você vai dizer que não, este aqui já nasceu na igreja há 40, 50 anos. Não. Às vezes é um membro que só aceitou a mensagem há 1 ano, uns até 6 meses. Mas a atitude dele, o comportamento dele, dignifica Deus. Amém. Então é isso que Deus espera de nós. É que nós façamos o mesmo que Ele fez. E às vezes, qual é a ideia que nós temos? Nós às vezes achamos que alguém que está sempre a nos magoar, nos magoa, nos distrata da maneira que ele quiser, achamos que nós temos que continuar pendurados com esta pessoa. Eu não acho isso correto. Nós podemos sim perdoar as pessoas, temos que perdoar, não podemos ter raiva ou rancor das pessoas, mas não podemos estar frequentemente toda uma pessoa que pensa nos fazer o mal. E às vezes, como humano, achamos que as pessoas têm que nos suportar até a vontade dessa pessoa terminar. Fala contigo de qualquer jeito, de qualquer maneira, te distrata e acha que você tem que estar mesmo ali porque eu fulano não se grana. Não, isso não é correto. É preciso nós sabermos que o cristianismo não é isso. O cristianismo é nós termos uma posição e termos uma atitude para as pessoas que às vezes não nos tratam bem. O que é certo é que nós não precisamos pagar o mal pela mesma moeda. E aqui mesmo aqui na lição, já para terminar, do amor não correspondido, Deus teve que inverter os papéis. Deus teve que buscar o profeta Oséias para explicar o que Deus estava a passar com os maus tratos da rebeldia do povo de Israel. E disseste muito bem, Oséias aí ocupou o papel de Deus. E a mulher de Oséias ocupou o papel do povo de Israel. Era rebelde, era infiel, se prostituía contra os deuses, abandonando Deus, e Oséias tinha um amor não correspondido. Então, isso que nós devemos ter cuidado. Não vamos atingir as pessoas, maltratar as pessoas, achando que fazendo isso, as pessoas vão nos amar mais. Não, não é isso. Não é isso que a lição está nos chamar a atenção. Temos que ter cuidado. Eu disse em tempos numa das lições. Um homem pode perdoar uma mulher que lhe trai, mas não é obrigado a ficar com esta mulher. Eu vou te perdoar, sim, mas eu não sou mais obrigado. Uma mulher que passa a vida sempre a te trair, não sou obrigado a ficar contigo. Isso só foi uma ilustração que Deus queria dar ao povo de Israel, porque era um momento muito específico na história do povo de Israel. Há muito a ser debruçado nessa lição, mas aproveitando já agora o tempo em forma de conclusão, é importante lembrar o resumo da lição da semana traz-nos um ponto importante, e esse ponto importante é nada mais, nada menos o que está nas perguntas fundamentais do estudo adicional. E temos a primeira pergunta, diz assim: pior que pensar que Deus não existe seria pensar que Ele nos odeia. Como seria o mundo se vivêssemos com um Deus que nos odeia? Pergunta para refletirmos no decorrer da semana, mas já em forma de resumo, lembrar que a lição dessa semana está focada em 3 pontos importantes. E eu passo já agora a mencioná-los. O primeiro ponto é: o amor de Deus não depende de fatores externos. Deus nos ama porque Ele é amor e o seu amor não depende dos fatores externos. Nossa reação não influencia o amor de Deus. Ponto 2. O amor de Deus é imensurável. Não é possível medi-lo. Ele ama com generosidade aqueles que aceitam seu amor, mas ama também com generosidade aqueles que o rejeitam.
Deus ama a todos e Ele escolhe todos para serem alvos de seu amor e de sua graça. Terceiro ponto, nós podemos resistir ao amor de Deus. Se calhar esse é o ponto no qual queremos convidar a igreja a prestar atenção. Nossas atitudes, nossas ações devem ser policiadas de forma individual. Não policie o teu irmão, policie-te a ti mesmo, de modo a que tuas escolhas não te estejam posicionando naquele lado dos que estão rejeitando o amor de Deus. Queremos convidar a igreja a fazer o estudo da lição, a participar juntamente conosco no estudo dessa lição, que é sobre o amor e a graça de Deus. E em forma de conclusão, nós vamos passar no verso áureo outra vez. E o verso áureo está em Oséias capítulo 14, verso 4. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Palavra de Deus. Seja para nós uma oração e a vontade de Deus. Amém.